Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a professora Ângela e nós estamos aí falando muito sobre a questão do TCC. Se você ainda não conhece o nosso canal, se você não está inscrito ainda, vai lá, se inscreva, assista, né, os nossos programas falando sobre mitos, né, sobre dúvidas, né? Tem muitas pessoas aí que têm muitas e muitas dúvidas. Se inscreva, dê o seu joinha, nos assistam e também nos sigam lá no Instagram também, no Facebook, em todas as nossas redes sociais, professora Ângela Candelori. E hoje nós vamos falar sobre uma parte do TCC que eu diria que muita gente tem medo e não gosta. Mas eu vou ter que falar sobre isso, que é sobre escrever o TCC. Como eu escrevo o TCC? Às vezes, o texto do TCC que é a grande X da questão. E os alunos, então, começam a ter aquelas dúvidas, né? Mas, professora, né? Será que eu sei escrever o conteúdo do TCC? Como que eu escrevo um conteúdo do TCC? E se eu copiar tudo igualzinho dos livros, dos artigos lá do Google, eu não vou estar, de repente, plagiando? Bom, vai depender. Você vai ter que saber uma maneira, né, usar uma maneira que você possa escrever esses textos sem você estar plagiando. Até porque hoje os professores farejam isso como algo assim primordial, rápido e certeiro. Porque o professor, ele quer saber o que o aluno aprendeu, o que ele conseguiu extrair para colocar ali dentro, né, daqueles textos, daquilo que ele se programou ou se ele se prontificou a estudar sobre o tema, que é o mais importante. Muitas vezes o professor quer saber como foi isso. Por quê? Porque muitas dessas pesquisas podem se transformar em artigos científicos, pode se transformar depois, né, de uma tese, né, de mestrado, uma tese de doutorado. Então você pode seguir futuros projetos com aquele tema que você pesquisou lá na faculdade. Então é por isso que ele tem que estar sendo bem escrito, tá bom? Então vamos lá. Como que deve ser essa linguagem, então, do texto do TCC? Um trabalho científico, ele deve ter uma linguagem técnica, de maneira que ela seja um texto, uma característica, né, de um texto assim, com nada de termos imprecisos, nada de vagos e nada de ambíguos. A gente não pode ter palavras ambíguas. Ela tem que ser uma linguagem natural, mas tem que ser uma linguagem técnica, né? Não também muito técnica, mas tem que ser uma linguagem que traga o conhecimento daquilo que você está pesquisando. Uma segunda coisa muito importante na hora de escrever o seu TCC é que você tem que cuidar com os tempos verbais. E o aluno, assim, fica muito indeciso sobre os tempos verbais, né? Coloco eu, coloco nós, coloco passado, coloco presente. Como que eu faço isso? Como que eu decido como eu falo isso? Então, nós temos os autores nos indicando algumas questões que eu tenho que parar para pensar quando eu estou escrevendo. Primeiro, quando você relata fatos científicos ou trabalhos já publicados de alguém, eu vou citar aqui, por exemplo, sobre os novos olhares sobre a supervisão, tem aqui vários autores, né? O organizador é o Celestino Alves da Silva Júnior e a Maria Rangel. Então, se eu vou aqui citar o trabalho que já está publicado de alguém, que eu peguei um texto aqui que eu gostei, vou citar esse texto aqui, eu tenho que colocar o presente indicativo. Tem que estar no presente aqui, conforme o texto do Rangel. Aí você vai colocar lá o que ele transcreveu, o que ele falou. Quando você vai explicar o que você fez ou o que você obteve, que foi aqueles resultados da pesquisa que você fez, seja ela uma pesquisa de campo, né, voltado com um instrumento de entrevista, né, seja um método de estudo de caso, esses resultados você vai explicar no passado, porque já ocorreu e foi você que fez, tá? Na introdução e na revisão bibliográfica, você vai usar o presente, porque quando você está fazendo o seu TCC, lembra da outra aula que eu falei? Ele tem que ter também essa parte dos capítulos, né? Você vai ter, e você vai colocando então os autores que você pesquisou, que isso se chama revisão bibliográfica. Você pegou vários textos de vários autores, leu sobre eles e agora você vai usá-los para fundamentar o seu TCC.
Quando você estiver então falando sobre os seus materiais, os seus métodos que você usou para fazer a busca, né, daquela pesquisa e teve os seus resultados, você vai fazer o que, gente? Vai usar o passado. Lembra? Porque já passou, já ocorreu, tá? Então, assim, sempre que você vai escrever, você tem que pensar em umas dicas bem simples mesmo, que eu sempre dizia para meus alunos na faculdade. Use frases curtas. Não precisa fazer frases muito longas, gente. Faz frases curtas, né? Observe os tempos verbais. Lembram que já passou, passado, se eu estou falando de autores, presente do indicativo, né? E antes de começar a escrever, faça um plano. Lembra que eu falei? Divida em capítulos. E os seus capítulos os seus objetivos específicos. Eu falei sobre na minha outro programa que eu falei exatamente sobre isso, tá? Se você não assistiu, tem que assistir para você ter esse acompanhamento, para você estar entendendo o que nós estamos falando agora. Olha só que legal. A monografia acadêmica, ela deve transmitir com um certo rigor formal as reflexões e as considerações dos autores que você leu, que você estudou, né? E para isso você tem que ter clareza, você tem que escrever com precisão, você tem que ter objetividade, você precisa ter consistência, então você precisa ter claras suas ideias. Não pode ficar ali rebuscadas, ora faz uma frase, ora faz outra, né? Quando você fala em concisão, você precisa ter uma objetividade na escrita, para você não ficar repetindo a mesma abordagem. E aí se torna, né, repete, vai, volta. Então é por isso que é importante escrever os parágrafos em curtos, em poucas linhas. De 7 a 14 linhas no máximo, né? Quando você viu que já está se delongando demais, põe um ponto final e faça outro parágrafo. Então vai ficar aquela coisa muito extensa, né? E muito importante que o seu texto tenha o que, gente? Impessoalidade. Não pode ser pessoal. Você vai elaborar um texto usando sempre na terceira pessoa. Porque você tem sabe-se, entende-se, recomenda-se. Porque você não está falando que é você. Você está fazendo isso numa terceira pessoa. Porque tem que ficar impessoal, não pode ficar pessoal, né? E esse eu e nós, lembra que eu falei? E eu e nós, a dúvida que não quer calar, né? É eu ou é nós? Normalmente, quando a gente vai produzir o nosso texto, a primeira coisa que a gente tem mania de fazer é colocar assim, eu acredito que, né? Nós pensamos que, porque tem faculdade, inclusive, que libera para fazer as monografias, os trabalhos de conclusão de curso, né? Pode ser monografia, como pode ser artigo científico, de dupla. E às vezes o aluno coloca lá, nós pensamos que, né? Até mesmo sozinho você acaba colocando nós, né? Mas na verdade, né, você deve evitar esse tipo de nós, né, de eu, e usar um texto impessoal. Então como é que a gente vai colocar, professora? Vai ser assim, ó. Conclui-se que, lembra? Percebe-se pela leitura do texto, é válido supor, ter-se-ia de dizer, verifique-se-á, entre outros. Então, é necessário nós dizermos assim, conforme vimos no item anterior, diz-se, conforme visto no item anterior, viu que fica diferente? Ó, vamos de novo. Conforme vimos no item anterior, não é bom, vamos colocar o jeito certo? Conforme visto no item anterior, ou em vez disso, disséssemos que, diz, como é que a gente diz? Foi dito que. Viu que fica diferente? E tem muitos, gente, tem muitas dicas de autores. Só aqui na minha mesa eu tenho o Joaquim Martins, e ele traz assim, ó, como escrever trabalhos de conclusão de curso. Ele dá lá, instruções para planejar, montar, desenvolver, concluir, redigir. Redigir é escrever. E depois apresentar. Eu estava lendo exatamente sobre isso, e, gente, é muito interessante. Eu me lembrei de quando eu estava nas aulas, eu falava para os alunos, que quando a gente tem essa linguagem científica, a gente começa a parar de escrever assim, eu penso, parece-me. Não, você começa a dizer assim, este trabalho procura demonstrar, né? Este trabalho procura abordar. Essa monografia tem o objetivo desse trabalho, o trabalho tem o intuito de, olha, veja como é diferente. Os autores, eles dão essas dicas de frases, né, de inícios de frases,
para você começar a utilizar e te ajudar. Porque não é fácil, né? Quando você está escrevendo um trabalho, não é fácil. A gente fala que é fácil porque conforme você vai lendo, vai ensinando e vai fazendo, parece mais fácil, mas não é. Mas se você tiver, você pegar as dicas certas, pegar autores que te ajudem, colocar ali as frases, com certeza você vai construir isso com maior facilidade. Uma outra coisa bem interessante que esse autor traz, eu tenho certeza que muitos outros autores trazem também, é que quando a gente vai falar de conhecimento, a gente tem alguns tipos de verbo. Quando a gente vai falar de compreensão, a gente também tem outros tipos de verbo. Quando você vai falar em aplicação, vai aplicar aquela pesquisa, você também tem outros tipos de verbo. Então, para cada tipo, né, para exprimir uma ideia, para você expor sua ideia, você vai estar usando os verbos. Então, vamos supor, eu vou expor a minha ideia sobre o conhecimento, porque eu li sobre os autores e quero dizer sobre aquele conceito, né? Eu quero conceituar. Então, eu vou definir, eu vou dizer, eu vou enunciar, eu vou citar, eu vou nomear, eu vou relatar, eu vou expor. Veja que os verbos é interessante, eu estou fazendo o quê? Eu estou dando conhecimento de alguma coisa. Quando você falar de compreensão, nós temos o verbo deduzir, codificar, converter, descrever, identificar, definir. Gente, é uma infinidade de verbos. Quando eu falar em aplicação, que eu vou aplicar aqueles resultados, eu vou falar resolver, interpretar, expor, explicar, usar. Tem muitos verbos. Eu vou falar em análise, eu estou analisando aquele resultado. Eu vou identificar, eu vou relacionar, eu vou detalhar, eu vou detectar, vou dividir. Então, lembrem-se, toda vez que você estiver usando um assunto X, você pode usar verbos que ajudam a explicar aquela ideia. Síntese. Como é que você vai explicar num verbo sobre síntese? Você está sintetizando ali as suas ideias. Expor, narrar, esquematizar, compilar, classificar, agrupar, né? Planejar, programar. Olha quantos verbos. E na avaliação, que eu estou falando lá sobre a minha avaliação, né, que eu fiz, como é que eu vou usar os verbos no significado para expor para fazer a minha escrita? Sustentar, justificar, criticar, valorizar, escolher. Então, como, gente? Como que eu tiro isso, né, como uma coisa assim, algo problemático? Porque uma das coisas que mais nós ouvimos na faculdade é a seguinte frase: eu não sei escrever. Eu tenho dificuldade de escrever. Eu não consigo escrever, eu não consigo pegar um texto e desenvolver. E muitas vezes nós não conseguimos, porque a primeira coisa que a gente deixa de fazer é a leitura. A leitura ela é primordial para você ter suas ideias. Como eu vou pensar nas minhas ideias se eu não abastecer elas? Ou lendo sobre os autores, lendo artigos, vou lá, né? Não tenho dinheiro para comprar todo esse livro, professora. Gente, a gente tem muitos artigos científicos no Google, né? No Google acadêmico, nós temos artigos científicos maravilhosos, né? Sobre isso, sobre o seu assunto. Você pode pegar aquele artigo e que ele vai ter a seriedade que você precisa para usar ele como embasamento teórico, vamos dizer assim, né? Então, como que eu pratico isso? Primeiro, tendo esses conhecimentos todos, porque se eu vou escrever um texto, eu tenho que lembrar que ele não pode ser muito longo. Se eu vou começar com um verbo, que tipo de verbo eu começo relacionado àquela expressão de ideia que eu estou querendo expor lá no papel, né, que eu estou escrevendo. Uma coisa assim que eu falava muito para minhas alunas e eu queria assim que vocês pensassem comigo. Quando a gente estava trabalhando naquela época, tá, gente? Vou falar naquela época, faz uns 17 anos já. Eu falava para as alunas assim: vocês vão comprar fichas. Fichas? Para que fichas? Vocês vão fazer fichário. Vocês vão achar que eu sou, né, uma retrógrada, né? Mas, gente, resolvia. Sabe por quê? Quando pegava aquelas fichas que fazia o fichário, primeira coisa que a aluna tinha que fazer, ela tinha que pegar, tá? Vamos colocar aqui, vamos pegar aqui um autor. Ela tinha que pegar, colocar o nome do livro, tá? Ela tinha que colocar o nome do livro certinho, tá? Nome, né? Título, subtítulo, se tivesse. O nome dos autores. Ela tinha que vir aqui dentro, para ela não esquecer, tá, gente? Porque isso aqui vai ajudar depois na questão das referências bibliográficas. Ela tinha que colocar qual ano, de qual local, qual editora. Então, ela fazia lá a referência. E ela falava assim, bom, se ela vai pegar a citação da página 27, ela ia colocar, então, a citação, colocar a página 27 e vai escrever a citação. É
claro que hoje você não precisa pegar uma ficha e ficar escrevendo. Porque você vai falar assim, ah, professora, vai ficar doendo a minha mão, né? Vou não aguentar. E tem hoje o computador, eu copio e colo. Cuidado com copiar e colar. Lembra que eu falei que eu não sou contra a gente copiar, né, textos ali das citações que você vai fazer a sua citação, vamos supor, né? Mas você tem que ter cuidado para ter conexão com o seu texto, para você não esquecer de citar o autor, para não se tornar um plágio. Lembra que a gente falou sobre isso? Isso é importante, tá bom? Então, quando você... O que você pode fazer? Você pode abrir um Word, né, um texto lá, abrir uma nova página, começa colocando certinho o nome do autor, o título do livro ou o título do artigo científico, a data, o ano, a editora, coloca tudo isso. Aí pega a frase que você quer citar, né, o parágrafo se você quer citar, coloque a página que você tirou, não importa se é do artigo, se é de uma tese de mestrado, não esqueça de colocar isso. Por quê, gente? Porque se você fizer isso nas suas leituras e você for colocando o autor e as citações e não deixar de fazer exatamente isso que eu estou falando, quando você vai elaborar a estrutura do seu texto, você vai ter pronto já, primeiro, as citações que você precisa para embasar aquela informação que você está colocando, né? Você está escrevendo com as suas palavras aquela informação e depois você vai embasando com os autores com o embasamento, vamos dizer assim, o embasamento daquela informação que você está trazendo da sua pesquisa, né? E aí você já tem o quê? Você já tem as referências bibliográficas prontas. Porque, gente, se você não fizer isso, depois você fica maluco para dizer onde eu tirei essa frase. De qual autor que foi? Foi desse autor? Foi desse? Foi desse autor? Mas eu não estou conseguindo achar qual é o autor. E eu lembro que tinha uma aluna que ela tinha feito isso e ela acabou esquecendo de fazer exatamente isso que eu estou falando. O autor, né, de qual é a editora, ano, e colocar também lá a página. E sabe o que aconteceu? Todo o trabalho que ela fez ficou em vão, porque ela não conseguia achar, porque ela fez assim, só a citação e colocou a página. Mas qual o livro? Qual o autor? E ela tinha vários. Então, veja que teve um retrabalho. Então, quando você vai fazer isso, que você vai escrevendo, lembrem-se para não ficar pegando um pedacinho de copia e cola para virar um Frankenstein, não, tá? Não vai ter como depois você ter um texto todo Frankenstein, né? Pedaço daqui, pedaço dali. Lembre-se que você está dando uma informação e os autores vêm embasando, sustentando aquilo que você está falando, tá bom? Então, qual é a redação científica, né? Qual é a redação mais adequada? Frases curtas, lembra que a gente falou? Frases curtas, 7 a 14 linhas no máximo. Ela tem que ser uma redação impessoal. Você tem que ter domínio das nomenclaturas que você está defendendo. Se eu estou na área da educação, eu tenho que entender dessas nomenclaturas da educação, né? Por exemplo, na educação técnica, a gente não chama de professor, a gente chama de instrutor. Nós não chamamos de conteúdo, nós chamamos de conhecimento. Nós não chamamos de disciplina, nós chamamos, depende de grade curricular. Então, assim, as linguagens são diferentes. No mundo, vamos dizer assim, do direito, temos linguagens totalmente diferentes, na medicina, né, nas engenharias. Então, assim, você precisa dominar essas nomenclaturas da área que você está estudando e você vai se tornar um profissional. A pontuação. Gente, a pontuação é primordial também. Por quê? Se você não coloca a vírgula no lugar certo, ou ponto, ou ponto de interrogação, uma exclamação, aquela frase fica com duplo sentido, fica com vários sentidos. E às vezes aquilo que você quer externar ali, escrever, não vai ficar do jeito que você quer, porque faltou um ponto, né? Faltou um ponto e vírgula, e não vai dar o entendimento que você precisa. Por exemplo, muitas vezes a gente tem que ter cuidado para não fazer uma correlação com outra coisa que não tem sentido nenhum. Tem gente que coloca assim, há uma boa correlação entre o teor do tecido e o teor no solo. O que tem a ver o tecido com o solo? E o rendimento do cacau foi alto. O que tem a ver o cacau, tecido e solo? De repente é o cacau relacionado ao solo, mas não ao tecido, né? Não estou sabendo ainda que cacau faz tecido. Então, cuidado, né? Tem que ter uma clareza de ideias, de expressão. Cuidado com as abreviaturas e símbolos, porque eles têm que ser corretos. Vai colocá-los? Sem problemas. Mas saiba como colocá-los para que eles fiquem de forma correta. Então, de acordo com nossa autora Aquino,
Uma vantagem mais prática de uma boa redação, ela deve estar atenta às formas de expressão, né? Que é a possibilidade de identificar algumas características de textos escritos. Onde fica o que, gente? Fácil de ler. Quando você pega um texto, você consegue ler, que ele tem aquela desenvoltura na leitura, que você lê e consegue compreender, fica gostoso, fica amigável para o leitor. Então, o que a nossa autora aqui nos fala? Que se você escrever e alguém lê aquilo ali com uma maior desenvoltura e ela lê e ela entender, quer dizer que você atingiu o seu objetivo, você escreveu e é fácil de compreensão e você está no caminho certo, tá bom? Lembra que eu falei? Nada de frases longas, nada de linguagem exagerada, tá? Tem muita gente que usa umas linguagens drásticas, profundas, e a gente não precisa usar nada drástico, não precisa usar nada profundo, tá bom? Cuidado, né, com os termos técnicos, lembra que eu falei? Conhecer as suas nomenclaturas técnicas e saber usá-las. Não adianta eu estar fazendo lá uma monografia, um TCC na área de enfermagem e vou usar um termo técnico e uso ele num local errado ou numa situação errada. Não vai ficar bom, né? Porque daí vai perder todo o sentido. Então eu tenho que estar atento o quê, gente? Uma correta pontuação, uma correta concordância verbal, saber também os meus acentos. Gente, as palavras sem acento é um problema. E hoje a gente tem uma mania horrorosa de escrever abreviado sem acento, que às vezes a pessoa até fica confusa. É claro que os jovens, né? Deve ter muitos jovens nos assistindo que usam essa linguagem para se comunicar e fica fácil, eles já entendem. Às vezes eu não entendo nada, né? Meus filhos assim, mas mãe, significa isso? Ó, não sei, não entendi, tá? Não entendi o que está escrito, dá para você escrever corretamente? Dá para escrever toda a palavra? Porque a gente tem mania de fazer isso e depois na hora de escrever um trabalho científico, ele não vai aceitar abreviaturas, né, para a palavra, você tem que escrever a palavra toda. E aí tem que ter cuidado também que às vezes você faz isso no automático, você nem lembra mais como a palavra é acentuada, porque você fica só abreviando ela, não sabe nem onde que é o acento. E gente, o acento pode mudar totalmente o sentido da palavra. Vocês devem estar pensando o que eu estou pensando aqui, né? Mas vamos deixar que tem uma palavra aí que ela fica muito esquisita quando a gente esquece de acentuá-la, tá bom? Então, olha só, se você já escolheu o seu tema, se você já foi lá no seu orientador, já escolheu o seu orientador, né? Você já delimitou seu tema, ele já olhou a delimitação do seu tema. E você já escreveu o seu projeto de pesquisa. E eu vou falar para você mais. Você já fez a pesquisa, agora você só vai botar a mão na massa, né? Você só vai escrever o seu TCC, pode ter certeza que tá, ó, muito adiantado e agora vai ser muito mais fácil você colocar no papel todas essas ideias que você já está tendo, porque você já fez um fichário, né? Você já tem lá vários autores falando daqueles assuntos, porque você já dividiu também o seu TCC em vários capítulos e cada capítulo você trouxe um autor ou vários autores, né? As alunas me perguntavam muito assim, professora, quantos autores tem que ter? Gente, tem uma regra, né, fechada. Eu li tantos livros de metodologia científica, e os autores assim, claro que mais você tiver autores falando sobre aquele mesmo assunto, né, com um olhar diferenciado que vai encaixando com a sua pesquisa, é bom. Mas que pelo menos você tenha aí uns 3, 4 autores, pelo menos para a sua monografia, é importante, tá? Não fica também só num autor. Porque às vezes um autor, ele tem uma abordagem, mas vários autores têm abordagens diferentes, né? Tem sentidos que podem fechar aquilo que você está pensando. Então você pega um com pensamento X, o outro com pensamento Y, mas esses pensamentos, eles se encontram e fecham aquilo que você precisa. Eles não são divergentes, eles são convergentes, eles convergem para te ajudar, tá bom? Então, viu que não é difícil? Viu que não é difícil escrever? Que você precisa só se planejar e você começa então a colocar aquilo que você leu, você começa já a digitar, já a escrever, fazer uma ficha e vai deixando lá no Word um texto todo, até vamos dizer assim, anotado daquilo que você leu. Então eu até me lembro que eu gostava muito de fazer isso. Eu pegava um autor, aí na página X eu já abria, eu já escrevia sobre aquele autor. Eu gostava de colocar uma folhinha de papel, um pedacinho de papel naquela página e deixar ela lá dentro também, porque às vezes se eu precisasse voltar, porque às vezes eu digitei uma palavra que eu percebi que não deu uma conexão e eu queria saber, será que eu escrevi errado? Será que eu li errado? Deixa eu voltar lá. Então eu tinha mania, aí eu só não podia perder as minhas marcações, mas eu gostava de pegar e já ir colocando, né,
todos os textos que eu ia lendo sobre aquele tema, eu já ia pegando, olha, esse texto aqui vai dar certinho naquele capítulo que eu estou lendo sobre o que é o coordenador pedagógico. Então esse autor está me falando a definição do coordenador pedagógico. Eu vou pegar essa definição. Não, mas esse aqui, ó, a Circe Lomonico, ela também traz o que é o coordenador. Vamos ver como é que ela fala que é o coordenador? Vou pegar essa citação dela que fala sobre o que é o coordenador pedagógico. Veja, de repente essa autora não vê da mesma maneira, mas elas acabam convergendo para o assunto que eu quero, definindo o que é o coordenador pedagógico ou qualquer outro tema que você esteja pesquisando. Então, quando você faz essas escritas em fichários, colocando as referências e depois colocando a página, escrevendo as citações, você já vai ter ali os textos que você precisa. E agora, quando você vai começar a escrever, você vai trazer esses textos para dentro do seu TCC e vai permeando com as suas palavras, com os resultados. Lembrando que nós temos vários autores que nos dão dicas de que verbos vamos usar, né? Qual as frases introdutórias, né? Não vamos usar o eu, nem o nós, né? Nós vamos usar uma linguagem pessoal, considera-se, né? Conforme, visto. Então, usar sempre uma linguagem impessoal para te ajudar a escrever um texto que tenha clareza, que traga ao leitor prazer em ler depois. Porque, gente, não tem coisa mais, assim, maravilhosa do que você pegar um texto que foi escrito por um aluno, né, daquilo que ele pesquisou, daquilo que ele estudou, e você vê que aquele texto tem começo, meio e fim. E depois esse trabalho, ele pode ser até publicado em artigo científico. Às vezes as pessoas acham que para ser publicado tem que ser o máximo, o melhor, o inovador, o diferente, o totalmente diferente. Às vezes não. Às vezes um trabalho bem feito, bem elaborado, bem escrito, com muita simplicidade, pode sim ter bons resultados. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso programa falando sobre a escrita do TCC e que vocês não esqueçam, né? Entra lá no nosso canal, curtam os outros programas que a gente já falou sobre o TCC, sobre mitos, né, dúvidas, anseios, né? E também assista, né, esses outros programas, dê o seu joinha e também nos sigam nas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram, Professora Ângela Candelório, tá bom? Obrigada e até a próxima.